essas perseguições, elas não ocorrem justamente por eles terem ido para a política imediatamente, procurador? Porque tem uma questão também que as pessoas estão falando, né? Quer dizer, hoje tem ataque de Moro, tem ataque contra Lula, enfim, a gente está no meio de uma campanha eleitoral e cada um vai dando a sua palavra. E se fala muito que essa frustração de alguns com o resultado da Lava Jato, que em alguns casos não acabou em nada, né, é culpa um pouco de Sérgio Moro, por ele ter ido para a política. O senhor acha que se ele não tivesse ido para a política, se ele não tivesse ido para o governo Bolsonaro, o resultado poderia ser outro? Por exemplo, Lula poderia estar preso ainda? Eu não acredito nisso, porque eu não acredito na narrativa de que o motivo tenha sido a sua ida para a política. O que acontece no Brasil é que todos os casos envolvendo poderosos acabam, de alguma forma, sendo destruídos ao longo do processo. Nós vamos ouvir lá que a denúncia do Aristides Junqueira em relação a Collor de Mello era inepta, e não era inepta. Mas a versão prevalece porque ninguém tem a pachorra de ler a denúncia e analisá-la tecnicamente. Depois nós temos o próprio mensalão, que foi, de certa forma, destruído ao longo do processo e até mesmo em embargos infringentes, que acabou resultando em penas ridículas em relação a crimes gravíssimos. Então, nós temos um histórico de impunidade. Essa impunidade iria prevalecer. Sérgio Moro estaria suspeito, independente de qualquer fato real ou de se ele estivesse na Justiça, no Ministério da Justiça, no Judiciário ou na carreira política. Por quê? Porque o PT é muito forte, a narrativa do PT dentro e contra o governo Bolsonaro tornou-se prevalente na imprensa, inclusive. Então, perdoa-se tudo que o Lula fez, perdoa-se tudo que o PT fez, esquece tudo o que aconteceu, porque nós temos um governo péssimo, tão ruim ou pior que os governos petistas. E por isso, nessa maneira maniqueísta de ver os problemas, resulta que nós não teríamos a punição de Lula de qualquer maneira, e de muitas dessas pessoas que estão aí voltando ao poder agora. O procurador, houve uma reversão completa de cenário, né? Hoje há um réu presidindo a Câmara dos Deputados, Arthur Lira, há um outro réu comandando a Casa Civil e o orçamento. O presidente está afiliado ao partido do Valdemar Costa Neto, que é um ex-presidiário, condenado no mensalão, e há um orçamento secreto, que neste ano vai ter aí, acho que de 16,5 bilhões de reais, que é uma espécie de estatização do mensalão, né, uma formalização orçamentária do mensalão, e há um procurador-geral da República que não procura. Isto é sinal de que o Brasil não tem jeito, que o combate à corrupção no Brasil é como enxugar gelo? Há alguma saída, vislumbra alguma perspectiva de um novo esforço anticorrupção, ou vamos continuar na lama? Nós, no Brasil, infelizmente, essa é uma análise histórica, nós não somos consequencialistas. Nós não temos pena dos réus, quando depois de condenados, nós passamos a uma narrativa de santificação. Se nós tivéssemos pena de morte, aposto que iriam propor o Prêmio Nobel da Paz para o condenado à morte que estivesse na fila do corredor da execução, porque ele é um coitado. Então, nós não punimos efetivamente. Nós temos uma sociedade que não dá consequências. E além de tudo, nós temos uma sociedade perversa no sentido de que os poderosos não são punidos. O sistema não foi feito para funcionar para os poderosos. Aqueles garantistas que se reúnem em seus clubinhos de prerrogativas, eles nada mais são que advogados de poderosos defendendo a impunidade. As prerrogativas e nem as garantias de um réu, de um acusado, não podem prevalecer
também em detrimento da justiça como um todo. Isso tudo tem que ser composto adequadamente. É muito difícil no Brasil combater a corrupção. Por quê? Porque nós temos que mudar a nossa percepção em relação a consequências. Se Lula roubou, não é porque Bolsonaro é ruim, ou péssimo, ou genocida, que Lula é um santo. Se Sérgio Moro errou para ir para o ministério, e eu acredito que errou nesse aspecto, porque acreditou em alguém que não temos nenhum motivo para acreditar que valesse esse sacrifício da sua vida pública como magistrado, não é por isso que Lula é um santo. Ele foi condenado e as provas são extensas. O doutor Gebran, no recurso, ficou mais de 1 hora elencando as provas para escapar daquele discurso que não havia provas nenhuma no processo. Lula tem que responder por tudo isso. Nós temos uma perspectiva que a terceira via retorne o combate à corrupção como uma pauta positiva, porque eu não vejo essa pauta possível nem num governo Bolsonaro, num futuro governo Bolsonaro, nem no futuro governo Lula. Eu não defendo a candidatura de Moro, eu defendo a candidatura de uma terceira via que se comprometa com uma pauta anticorrupção. Seja qual for, que tenha condições de vencer os dois no próximo turno, nas próximas eleições, eu creio que é a única saída para nós retornarmos, e vai ser lento, gradual, porque o Centrão vai estar lá. Nós vamos ter uma dificuldade ainda com o Congresso Nacional, nós vamos ter dificuldade com os gabinetes de ministros do Supremo, nós vamos ter dificuldades com gabinetes de ministros do TCU, nós vamos ter dificuldades com gabinetes de ministros do STJ, mas sem o Poder Executivo realmente comprometido, nós não vamos ter nenhum avanço.